O Hulk Norton ou o Hulk Ruffalo? Quem é que vence essa luta? Será que o Hulk de 2008 seria capaz de moer o Hulk do Mark Ruffalo na porrada, como muita gente está dizendo por aí? Não é tão simples quanto parece, não. Você vai entender tudo nesse vídeo. Vamos lá agora! Inés Transpiter aqui. Muita gente comenta que o Hulk de 2008 é o mais casca-grossa de todos, né? Que o Hulk lá do Edward Norton é o Hulk raiz e tal, né? Que o Hulk do Mark Ruffalo é o Hulk Nutella, vocês sabem disso. Aliás, o que vocês acham? Qual que é o Hulk mais casca-grossa? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai avaliar os dois Hulks, o do Edward Norton e o do Mark Ruffalo, e descobrir de uma vez por todas qual deles venceria se saísse na porrada. Um contra um direto, lógico, não dá pra ser um contra dois. Será que o Hulk de 2008 era realmente tão mais poderoso assim que o Hulk do Ruffalo? Vamos conferir isso agora, nesse momento. Mas antes, se inscreve nesse canal caprichado, meu. Eu quero uma inscrição nervosa, com muita raiva, pra você ficar casca grossa pra caramba. E ó, tem que ter o sininho. Galera, sem sininho, o que adianta? É só um número, vai ficar um número aqui. Não, você tem que estar conectado. Isso sim faz parte de uma comunidade bacana, comunidade nerdística, verde, com radiação gama. Porra, tamo junto pra caramba. É bom saber que você tá aí. Obrigado. Sininho, hein? Não custa avisar 2 vezes, né? Vamos lá. Bom, pra começar a avaliar agora qual dos dois Hulks venceria numa luta, a gente tem que deixar claro que o Hulk de agora não é o Hulk. Como assim, Peter? Simples, o Hulk que a gente viu em She-Hulk é, na verdade, o Professor Hulk, presta atenção. Então eu não vou nem colocar ele na jogada, porque não é a personalidade com raiva, aquela personalidade berserk, descontrolada do Hulk, ok? Pô, galera, todo mundo sabe que o combustível do Hulk é a raiva. Aquilo que deixa ele, né, cada vez mais poderoso, quanto uma raiva mais forte, né? Qualquer momento que ele começar a raciocinar, ele vai perder esse up, né, esse poder. Nos quadrinhos, o Hulk clássico sempre funcionou assim. Inclusive na batalha contra o Massacre, a Jean Grey precisou ir no fundamento do Hulk para libertar esse Hulk mais selvagem, ok? Na saga Massacre. O Hulk do Ragnarok, tecnicamente, era para ser o Hulk forjado na batalha, o Hulk quebra-mundos, mas infelizmente ele não chegou nem perto de ser uma das versões mais poderosas do Hulk nos quadrinhos, né? Por isso eu não vou usar ele como exemplo nesse vídeo. Então, voltando para a Batalha dos Hulks, né? De um lado a gente tem o Hulk do Edward Norton, um dos Hulks mais violentos em batalha, mais sério, mais sombrio, mais ágil nas lutas, né? Capaz de usar todo o ambiente ao seu redor a favor para enfrentar os inimigos. E do outro lado a gente tem o Hulk do Mark Ruffalo em Vingadores, aparentemente muito mais burro, menos ágil em combate, mas com uma força absurda e praticamente imparável também. O Hulk do Edward Norton é de uma fase pré-Disney no Sam, então ele é mais sério, mais pé no chão, né? Menos fofinho, né? E ele também é capaz de raciocinar em batalha, tanto que ele usa pedaços de metal como escudo, né, pra atacar e também para escapar de armadilhas nas lutas do filme. E ele é capaz também de despedaçar um carro em segundos para usar como luvas de boxe na luta contra o Abominável. Ele sabia que aquelas luvas iriam ampliar o impacto e a potência dos socos que ele estava dando no Abominável. Além disso, o Hulk naquele filme é imparável. O tempo todo ele cai e se levanta de novo, né? Realmente, a raiva dele era um elemento usado quando ele estava perdendo uma luta. A gente via que exploravam esse elemento, bem explorado. E ela realmente aumentava a força dele. A raiva estava aumentando a força dele. Quando ele foi preso na armadilha usando os canhões e ele ouviu a Beth gritar, ele ficou nervoso e tirou mais forças para escapar. Depois ele fez a mesma coisa 2 vezes na luta contra o Abominável. A primeira para escapar do vilão e apagar o fogo do helicóptero, e a segunda para impedir que o Abominável esmagasse o general e a Beth com as correntes. Esse é o Hulk que muita gente sente falta, que geral fala que teria mais chance saindo na mão contra o Thanos e que é muito mais fiel ao Hulk dos quadrinhos. É esse o Hulk, do Edward Norton. E de fato, ele é muito mais casca-grossa que as versões atuais. Pô, galera, não tem nem comparação, nem adianta você forçar a barra. Mas será que ele aguenta mesmo o Hulk do Mark Ruffalo numa luta? Vamos lá, galera, vamos começar a analisar. Pra mim, o Hulk de 2008 é de fato um dos melhores Hulks. E pra mim, na época, foi incrível porque a gente tinha na memória o Hulk do Eric Bana, que era terrível. Mas talvez a nossa memória atrapalhe um pouquinho a gente enxergar que o Hulk do Mark Ruffalo sempre foi o Hulk mais forte do CM. E eu já vou explicar o porquê. Primeiro que o Hulk dos Vingadores era capaz de saltar muito mais alto que o Hulk de 2008. Ele mostra isso quando o Capitão América manda ele esmagar os Chitauris. Já o Hulk de 2008 dava uns pulos, mas na boa, não ia tão longe. E além disso, ele não era tão destrutivo quanto o Hulk do Ruffalo, que saía atropelando, destruindo tudo quanto é parede que colocava na frente dele. Era realmente imparável. Ele era Juggernaut mesmo. O Hulk do Ruffalo foi atingido com tudo pelo Mjolnir e se levantou, enquanto o Hulk do Norton quase beijou a lona depois de levar um golpe daquela corrente
com um tipo de concreto ou metal na ponta. Eu não sei o nome daquilo exatamente, mas com certeza nem se compara ao poder do Mjolnir, uma arma encantada pelo Skyfather, que é Odin. Outro fator interessante é que mesmo o Hulk do Norton sendo mais selvagem, ele ainda tinha os momentos dele de raciocínio durante a luta. E no pouco que foi mostrado, ele usou disso muitas vezes antes de usar só a raiva e também no momento de força. Já o Hulk do Ruffalo agia como um animal enfurecido quase 100% do tempo. Era berserk puro, era Broly puro. Ele realmente esmagava tudo que tinha pela frente. O cara era uma força da natureza, praticamente, né? Aquele monstro. O soco dele foi capaz de parar uma armadura de Chitauris. Um soco, galera! Enquanto o Hulk do Norton é mais ágil, mais rápido na luta, e até parece que é um humano lutando às vezes, o Hulk do Ruffalo era mais rápido para distribuir socos aleatórios e usar o próprio peso do corpo para esmagar as coisas. O auge dele, sem sombra de dúvidas, foi a luta dele contra a Hulkbuster. Aquele Hulk levou pancada de uma armadura feita para imobilizar o Hulk, escapou de uma prisão feita pelo próprio Banner e foi capaz de se levantar depois de ter um prédio inteiro derrubado em cima dele. E na boa, se o feitiço que deixou ele extremamente nervoso não tivesse sumido com a queda e ele não tivesse ficado mais calmo e confuso, dificilmente o Stark teria vencido aquela luta. Eu acho que ele teria feito aquela Hulkbuster de uma latinha de sardinha, né? Já o Hulk do Norton quase desmaiou várias vezes durante a luta contra o Abominável e quase foi derrotado pelo exército do General Ross com aqueles propulsores sonoros. Então, se as duas versões do Hulk saírem na porrada, com certeza o Hulk do Ruffalo passaria o trator no Hulk do Norton. Mas tem um detalhe importante aqui que a gente tem que levar em consideração para não ser injusto com o Hulk de 2008. Aquele era o começo da Marvel Studios antes da Disney colocar a mão em tudo. E aquele Hulk era sem dúvida muito mais pé no chão do que o Hulk do Ruffalo. Galera, o Hulk do Mark Ruffalo é o mesmo personagem do Hulk do Norton. Personagem, é o mesmo personagem. Eles levam aquele filme em consideração no semi-canônico. E o Hulk do Ruffalo nada mais é que a evolução do personagem. Simples de entender. Os dois são o mesmo cara. Só que o Hulk do Ruffalo veio depois e é um Hulk que as pessoas querem por perto para enfrentar a invasão do Loki e o ataque do Ultron, né? Diferente do Hulk do Norton, que era mais contido, sempre estava querendo fugir. Ele teve pouco tempo para mostrar feitos, enquanto o Hulk do Ruffalo teve vários filmes para explorar o Hulk como um todo. No final das contas, eu acho que a diferença é só criativa, né? A Marvel deu um up no Hulk pro filme dos Vingadores, fez o personagem entregar tudo que a gente esperava do Hulk, infelizmente para depois tirar. Mas tá tudo certo, eu tenho esperança de que o Hulk enfurecido, casca grossa que nem você, ainda vai voltar em algum momento. Ah, Peter, mas e se fosse o Professor Hulk contra o Hulk de 2008? Bom, nesse caso eu apostaria no Hulk de 2008. A única coisa que poderia mudar meu ponto de vista seria a luta do Abominável e o Professor Hulk em She-Hulk, que infelizmente foi cortada da série. Porque do contrário, ele mal conseguiu conter She-Hulk, que até então nunca tinha saído no braço com alguém e tinha acabado de ganhar superpoderes. Na boa, tem como acreditar que o Professor Hulk aguentaria levar um combo de socos do Hulk de 2008 usando um carro como luva de boxe? Eu duvido. Um Hulk ficou em cima de um carro sendo levado? Eu duvido. Mas me diz aí, vocês concordam comigo ou vocês acham que não? O Hulk do Norton iria moer o Hulk do Ruffalo na porrada. Comentem. Mas bota argumentos. Preciso de argumentos. Mas se você concorda, coloca argumentos também. Tamo junto pra caramba. Por favor, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá esse combustível pra gente, faz esse favor pra gente, pra movimentar o nosso time, pra gente criar mais conteúdo pra você e tá funcionando, com certeza. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!